Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é a professora Elia, professora de matemática, e hoje eu queria falar com vocês sobre gráficos. Vamos lá? Olha só, um gráfico vai ser uma imagem em que você vai conseguir pegar a maior parte de informações sobre um determinado tema. E onde é que eu posso achar esse tema? Geralmente, o tema do gráfico está escrito no título, né? Por exemplo, o título aqui, né, que eu falei para vocês, vai ser justamente o lugar que vai te dizer o tema do gráfico ou da tabela, né, que gerou esse gráfico, beleza? A fonte é de onde, igualzinho à tabela, a fonte é de onde esses dados foram tirados, certo? Para a construção de um gráfico, eu preciso de dados. Então, onde é que eu sei? Onde é que eu procuro, né? Onde foi tirado esses dados? Justamente embaixo, geralmente está embaixo do gráfico, né? O nome fonte. Aí você vai ver qual foi a organização que fez a pesquisa, né? Os eixos. Os eixos do gráfico vão te dizer, também vão te dar as informações sobre o que trata, bem diretamente, né? E a legenda também vai te dizer a categoria, como diferenciar cada item. Eu acho que é muito melhor a gente conversar mais vendo um gráfico. Então vamos lá? Olha aqui, pessoal. Aqui, ó, logo aqui em cima, a gente pode ver justamente o título, né, desse gráfico aqui, ó. O título desse gráfico está me dizendo que é justamente a distribuição da população prisional no Brasil, né? Ó, distribuição da população brasileira prisional por tipo de custódia. Então, o que acontece? Esse gráfico vai me mostrar as quantidades, a quantidade de pessoas por tipo de regime. Por exemplo, aqui, ó, tá vendo aqui que a gente tá vendo a barra aqui, ó, que esse gráfico é um gráfico de barras. Tá vendo que a gente tá vendo uma barra bem grande aqui, ó? Proporcionalmente aqui, ó, desse lado aqui, esse traço todo aqui, ó, é o que a gente chama do eixo, né? E nesse caso aqui, esse seria o eixo Y, beleza? Esse tracinho aqui todo de baixo, esse tracinho todo aqui de baixo, certo? Esse tracinho é o que a gente chama de eixo. No caso aqui, seria o eixo do X, beleza? As informações que vão estar no eixo X, certo? Mais à frente a gente pode chamar de abscissa, né, e tal, mas não se prende nesses detalhes agora não. Vamos aprender agora como retirar as informações. Como é que eu literalmente retiro as informações do gráfico? Olha só, muitos gráficos já vão te dar de cara aqui, por exemplo, o número de, nesse caso aqui, ó, do regime fechado, das pessoas que estão no regime fechado. Então, quanto seria esse número aqui? Ah, aqui está dizendo, ó, 360.430 pessoas estão no regime fechado no Brasil inteiro. Aí você olha aqui no eixo Y, olha só aqui, ó. Presta atenção aonde vai bater, né? Eu não estou dizendo aqui que é 360.430. Então, de fato, aqui, ó, essa torre aqui, ó, essa barra aqui azul, ela precisa terminar entre 360.000, bem mais próximo do próprio 360.000, mas um pouquinho acima, e o 400.000 que a gente está vendo aqui, ó, né? Então, assim, a gente está vendo que, de fato,
esse gráfico está respeitando a proporcionalidade. Então, aqui, ó, por exemplo, vamos ver aqui, ó, no regime provisório, né? No regime provisório, a gente tem 183.806. Aí eu vou aqui, ó, o regime provisório, eu fiquei sabendo que essa barra laranja é de pessoas que estão no regime provisório, porque a informação tá aqui, ó, no eixo X, ó, certo? Então aqui, ó, eu vou olhar aqui, ó, eita, essa barra termina aqui, ó. Essa barra tá bem aqui entre o 200 mil e 150 mil, mas está mais próximo do 200 mil, né? Então, se eu não tivesse essa informação que já está aqui em cima, né? Eu olharia para o eixo onde está terminando. Geralmente, essa informação daqui de cima pode estar aqui na lateralzinha, de onde eu imaginei, no caso, tanto eu quanto vocês vão ter uma canetinha também, né? Então eu vou poder ligar, fazer essa ligação no eixo Y e eu vou ter a informação que geralmente está aqui. Se não tiver aqui em cima, tá aqui do lado do eixo Y, beleza? Então, ó, a gente tá vendo já aqui em cima que é 183.806, não é isso? Se é 183 mil, realmente, ó, vai estar mais próximo do 200 mil, aqui a barra, ó, do que do 150 mil, né? Então, ó, esses detalhes é importante para que a gente não seja enganado. E eu vou mostrar um exemplo disso, né? Por exemplo, aqui, depois, o próximo exemplo vai ser disso. Então, ó, se eu vejo aqui, ó, a barra verde, né, de quem está em prisão domiciliar. Por exemplo, a pergunta no Enem, nessas provas nacionais que a gente faz, a pergunta pode ser direta. Chegar assim e perguntar: quantas pessoas estão no regime domiciliar na população brasileira? Aí você olha aqui no gráfico, opa, vou aqui no eixo Y, no eixo X, tá me dizendo o nome, prisão domiciliar. Ah, então vai ser essa barrinha verde. Se é a barrinha verde, o que é que acontece? Tá aqui já dá de cara a minha informação, que no caso é 115.117, beleza? Então, assim, se não tivesse aqui em cima, vocês poderiam olhar no eixo Y, não é isso que eu tô falando para vocês? Então, presta atenção nisso, beleza? Se não tiver em cima, com certeza vai estar aqui do ladinho. Aí, por exemplo, a pergunta poderia ser também: ah, eu queria saber quantas pessoas estão no semiaberto e também junta o total de pessoas que estão no semiaberto e pessoas que estão com monitoramento eletrônico. Ah, se é assim, eu vou pegar essa informação aqui, que no caso seria 112.980 e vou somar com qual informação? A do monitoramento eletrônico. Então, vai ser 106.104. Somando, seria como a resposta? Seria só literalmente, ó, fazer a continha de mais. 9 com 10, né? Ixi, como esse 8 ficou feio. Deixa eu refazer aqui. Desci o 8 aqui, ó, porque 8 com nada é 8. 9 com 10 fica 1. O 0 vai o 1. 1 com 2, 3. 3 com 6, 9. Baixei o 1 aqui, ó, e 2. Então, qual seria a minha resposta? Ah, a resposta dos dois juntos vai ser 219.084, né? Pessoas que estão onde? No semiaberto e no monitoramento eletrônico. Então, assim, só com uma imagem a gente pode ter várias informações
várias perguntas, o que até facilita. Tu já imaginou, minha gente, numa prova do Enem, colocar todas as informações que estão aqui em texto? A gente já reclama tanto que tem tanto texto para a gente ler. Então, assim, o gráfico, tabela, ele serve para isso. Visualmente, a gente consegue te retirar muitas informações de um lugar só. Então, ó, eu queria mostrar para vocês agora um exemplo de gráfico que foi distorcido, ou seja, ele não é real, né? Olha só, esse candidato aqui, ó, foi e colocou, divulgou esse gráfico, beleza? Mas olha o detalhe, ele tá com 22%. Olha a barra do gráfico, onde é que tá parando, ó, lá no 90. Tá parecendo que ele tá disparado nas pesquisas, quando na realidade o gráfico da barrinha dele deveria estar, ó, bem aqui, né? Um pouquinho acima, um pouquinho acima do 20, né? Ele realmente estava na frente das pesquisas, mas não tão na frente assim, né? Então aqui, ó, aqui quando você pensa em votos brancos e nulos, de fato ele colocou próximo. Ainda está errado, né? Também ainda está errado, por quê? Porque aqui está mostrando que a barra está um pouquinho acima do 40%. E ela deveria estar exatamente aqui, ó, na linha. Beleza? Então, ó, vocês tenham cuidado para verificar se as informações que estão sendo dadas, de fato, estão sendo coerentes, né? Com a imagem que a gente está vendo. Beleza? Então, esse é um exemplo que a gente precisa ficar ligado para a gente não ser influenciado de uma forma errônea. Beleza? Agora eu queria fazer com vocês um exemplo de uma atividade, certo? Então vamos lá? Ó, o gráfico abaixo do gráfico 1 mostra a renda mensal em reais de um chefe de família em uma comunidade, né? Eu gosto de dizer, né, que é de uma chefe, que geralmente eu vou puxar a sardinha para o lado das mulheres agora, né? Geralmente o gráfico mostra aqui, ó, o lado, o salário de uma chefe, né? De família de uma comunidade. Então aqui, ó, a gente diz assim, ó, tá? A gente consegue visualizar o que aqui, ó? Primeira coisa, esse gráfico tá coerente? Vamos ver. Aqui tá dizendo que é a renda média mensal por grupo racial. Então vamos ver, né? A gente tá acabando de terminar o mês da consciência negra, né? Que foi semana passada. E eu acho que é muito importante que a gente precise refletir sobre isso. Olha só esse dado. Geralmente aqui, ó, uma pessoa que é branca, um chefe de família branco de uma comunidade ganha quanto? Tá um pouquinho acima dos R$ 3.000, não é? Tá vendo que tá sendo coerente aqui, ó, com o gráfico aqui a proporcionalidade da barra. Então aqui, ó, 3.200. Epa, 3.200 é realmente um pouquinho acima. Então tá proporcional, tá? Realmente, de fato, tá interessante essa barra aqui, tá verdadeira. Aí eu olho também aqui, ó, para uma pessoa negra, chefe de família de uma comunidade. Olha só quanto ela geralmente ganha: R$ 2.000, né? Então, assim, o que é que tá pedindo aqui? A diferença de renda média entre uma pessoa que é branca e uma pessoa que é negra morando na mesma comunidade. Então aqui, ó, a gente vai, ó, qual é a pessoas brancas? Quanto é que ganha? 3.000, 3.200 reais.
Eu não quero saber a diferença. Então, a diferença é quanto o branco aqui, ó, vai ganhar a mais da pessoa negra. Ou seja, vamos só retirando aqui a média salarial de uma pessoa negra. Então, aqui, ó, a gente vê que é R$ 1.200. Qual seria a resposta? Letra D. E a gente pensando sobre isso, né? A gente vê que de fato o racismo estrutural está aí presente na nossa comunidade, né? Só pelo fato da pessoa ser negra, ela ganhar menos do que uma pessoa branca. Mas como assim, professora? Ora, vejam, muitas vezes as oportunidades de emprego para uma pessoa branca, né, acaba sendo muito melhores do que para uma pessoa negra. Então, isso, quando a gente vai olhar uma comunidade, pode gerar gráficos desse jeito, né? E isso tem um impacto muito grande nas famílias, né, das pessoas negras. Então eu espero, de fato, que a gente construa um país cada vez mais igualitário, né, gente? Então é preciso que todos nós sejamos antirracistas. Gente, muito obrigado por essa aula e vejo vocês na próxima semana.